Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Estamos começando mais um Beleza Sem Fronteiras da Janela do Empreendedor. E hoje temos uma convidada muito querida, uma cliente, minha amiga, uma paixão, Valderes Cristina. Tudo bem, Val? Seja bem-vinda. Tudo bem, Mara? Obrigada por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. Conta, Val, qual a tua história nesse mundo da beleza? Conta um pouquinho pra gente como funciona, como é que você começou, como é que começou essa paixão toda pela beleza? Então, tudo começou em 2003, ainda cursando a faculdade de fisioterapia. Eu atendi algumas professoras nessa época, não tinha nem me formado. E eu lembro que fiz a minha matrícula para pós-graduação em cardiorrespiratória. Só que acabou não fechando a turma e uma das professoras me falou que teria feito a minha matrícula para dermatofuncional. E eu lembro ainda que no dia eu falei para ela assim, nossa, prof, mas dermato é para as dondocas da turma, não é para mim, faz parte, meu negócio é UTI, a gente morrendo, não estética. E pensei alguns dias, falei, se eu não fizer essa pós-graduação, eu não vou fazer nenhuma. Aí fiz a pós, nunca fui para o hospital, nunca fui para outra área, só fiquei na área de dermato. No início atendia muito tratamento de estria e pós-cirúrgicos. Então minha paixão já começou lá em 2003, até hoje. Ai, que delícia! Cada um vai para um ramo, né? A fisioterapia, ela tem alguns, né? Algumas ramificações, né? Sim. Bem para a área da saúde, mas eu confesso que a área da beleza na fisioterapia eu acho linda. Sim, e mesmo porque eu vejo muitas coisas e você acaba, a gente, né, como profissional, acaba conhecendo muitos outros profissionais. Então eu tenho muita gratidão por muitas professoras esteticistas, eu até fiz curso de esteticista também, agregando, mesmo fazendo pós-graduação, porque conhecimento, né, nunca é demais. Não, conhecimento nunca é demais mesmo. Agora me conta, onde fica a tua estética? Qual região da cidade, qual bairro? Então, tô com um novo endereço ainda. Hoje ainda estou atendendo no GVV, mas a partir de alguns dias já estou com um novo endereço aqui na região do centro, região mais central, para ficar mais prático para todo mundo. E você atende só na estética ou você atende fora também? Atende home care, faz pós-cirúrgico em casa? Então, alguns pós-cirúrgicos eu acabo atendendo home care, porque a pessoa não tem como ir até mim, né? Então, em alguns casos eu vou até a pessoa. Já o teu público-alvo é a cidade toda. Sim, eu tenho pessoas que vêm de fora. Até semana, faz 15 dias eu tenho uma cliente que ela mora em Israel. Então, todos os anos, quando ela vem para o Brasil, ela já marca o horário dela. Então, eu tenho clientes que moram na Noruega, em Israel, nos Estados Unidos, na Bélgica. Então, um pouquinho aí, algumas pessoas já conhecem o meu trabalho aí no mundo. Tá certo, tá muito certo, né? É reconhecimento do seu trabalho, do seu esforço, né? Isso que conta, isso que importa hoje. E me conta, você me contou que tem alguns diferenciais no seu trabalho, a parte da saúde integrativa. Me conta um pouco mais desses seus novos cursos, desses seus novos trabalhos, essa nova área que você está trabalhando agora. Então, com o passar do tempo, eu comecei a observar que muitos tratamentos que eu estava executando, eles não estavam dando o resultado esperado. Então, isso começou a me deixar um pouco insatisfeita com algumas coisas. Não porque a técnica estava errada, ou porque Não, era com relação que eu queria ter mais resultado com as pessoas. E daí eu comecei a estudar essa parte de saúde integrativa, que a gente não trata só a parte estética, mas eu trato a pessoa de dentro para fora e de fora para dentro. Porque muitos resultados, eles estão muito associados com a questão emocional da pessoa, com a questão de saúde do intestino, com saúde do fígado, com saúde
cardíaca. Então, às vezes, a pessoa está buscando um resultado ali, tipo, estou buscando um resultado para diminuir gordura localizada na região do abdômen. Você faz o tratamento, usa os melhores ativos, mas, de contrapartida, essa pessoa tem uma disfunção intestinal gigantesca. Então, eu tenho um resultado, mas não é aquele resultado que eu gostaria de estar tendo com ela. Então, quando eu faço toda essa desintoxicação, desinflamação do intestino, o resultado é absurdo, assim. A pessoa sente, quem está perto dela sente também. Então, não é só uma coisa de você tratar só o indivíduo. Você trata o indivíduo, mas os bastidores também acabam levando benefícios, né, com relação. Que bacana! Você me contou sobre alguns cursos que você está fazendo. Me conta um pouco mais deles. Essa tua área de atuação, todo esse conhecimento. Conta para mim um pouco mais. Então, tenho estudado bastante, né, como eu já te disse, essa questão emocional das pessoas, né? Em alguns casos que eu tenho tratado, que as pessoas procuram, né? Sobre questão de emagrecimento, elas começam a conversar e daí eu começo a direcionar algumas pessoas. Então, o que eu tenho observado nesses últimos anos, algumas pessoas, principalmente no processo de emagrecimento, tem pessoas que se você mexe na parte emocional, ela já tem um ganho, ela já tem uma resposta, ela já consegue perder peso relacionado a questões emocionais. Até teve uma cliente que nós atendemos, eu junto com a minha irmã, nós atendemos ela faz um ano. Nós trabalhamos alguns gatilhos junto com a parte da estética, alguns gatilhos mentais dela, e ela emagreceu, assim, em um mês ela tinha emagrecido 6 quilos e no decorrer do tratamento ela emagreceu quase 10 quilos. Só que tem pessoas que o problema dela está relacionado à emoção. Outras pessoas, o problema dela está relacionado com a questão intestinal. Outras pessoas, está tudo relacionado, né? A questão emocional, a questão intestinal, a questão fisiológica, a questão estética, né? A pessoa não se aceita. Então, ela já se olha no espelho, ela não se aceita, ela direciona palavras negativas para ela. Então, todo o contexto, todo o conjunto da resposta, do resultado dela, ela acaba não gerando, porque ela está vibrando numa energia negativa e tudo que a gente libera, a gente atrai do mesmo pra gente, né? Sabe que eu conheci uma menina esses dias e ela é gordinha, assim, ela me falou um negócio que eu fiquei encantada, assim. Eu falei pra ela assim, você precisa se perdoar, se aceitar por tudo que passou, final de relacionamento, tudo aquilo, né? E dela, no dia seguinte, ela me procurou e falou assim, olha, Mara, o que você me falou ontem foi muito forte pra mim, sobre aceitação. Ela falou assim, porque eu me olho no espelho e eu quero, às vezes, ser mais gordinha, ser fora do padrão, porque daí eu acho que ninguém vai me olhar, e se ninguém me olhar, eu me protejo de me magoar de novo. E tem muito a ver com os sabotadores, né? Que hoje já nos estudos já tem comprovado que existem 23 sabotadores relacionados ao emagrecimento. E uma dessas abordagens que você acabou de falar tem a ver com um dos sabotadores. Então, quando a pessoa consegue trocar essa crença que ela tem de que se eu estiver nesse padrão, fora do padrão, claro que não existe algo específico, todo mundo tem que ser um padrão magro, cada um tem um biotipo, né? Nós moramos num país que é multirracial, né? Então tem um pouquinho de mistura de todo mundo. Mas essa autoaceitação, a pessoa não se autoaceitar, é uma coisa muito séria. E isso não abrange só no aspecto que as pessoas estão vendo, é o aspecto dela como pessoa, como indivíduo, no trabalho, porque se ela não se aceita, como que ela vai desenvolver e executar bem um trabalho, né? Então abrange bem mais do que só, fui na loja e não entrei numa roupa. Quando ela me falou, pra mim foi muito forte, ela falou assim, o que você me falou ontem caiu como uma luva, de eu
de eu me proteger de alguma forma. Ela falou assim, eu não vou emagrecer nunca, porque eu tenho medo de emagrecer, conhecer alguém e sofrer de novo. Falei, gente do céu, né? A gente tanto que o próprio cirurgião plástico, né? Para fazer uma abdominoplastia, ele faz você procurar um psicólogo antes, né? Sim. Olha, procure aconselhamento, porque se você só fizer a cirurgia, não vai dar resultado. Vai dar resultado por quanto tempo? Sim. 6 meses? E é o que eu tenho observado também. Muitas pessoas estão procurando cirurgias bariátricas. Só que o problema da pessoa não é o estômago, o problema da pessoa é a cabeça. Então, ela vai, faz uma cirurgia, né? Corta um pedaço, né, dela, mas a resposta não vem dali. Que às vezes ela acaba, tipo, nos 6 primeiros meses emagreceu bastante, mas depois ela engorda o dobro do que ela estava em peso, né? Então a pessoa tem que estar procurando profissionais qualificados para ajudar e auxiliar ela, né, nesse pensamento mais fino, para ver se aquilo seria algo específico para o problema dela. Tem pessoas que estão preparadas para fazer uma cirurgia bariátrica, mas na grande maioria as pessoas não estão. Eu já vi casos de voltar total, assim. Às vezes, como você falou, até bem mais do que estava antes de uma bariátrica. E não só da bariátrica, né? A própria escultura, que seja. A pessoa voltar muito rápido e volta em 1 ano. Até com relação à lipo, assim, eu sempre falo para algumas pessoas, vou fazer lipo, porque eu falo, pensa bem, porque você vai retirar toda a gordura localizada dessa região e não vai voltar. Só que assim, vai aumentar teu braço, depois teu pescoço, tua bochecha, então pensa bem, o que você vai fazer? Nesses casos, eu acho melhor você tratar outras coisas antes, e daí depois que você, tipo, quero fazer a lipo. Então, eu vou entrar numa reeducação alimentar, eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou colocar alguma atividade física, eu vou reduzir e depois eu faço a lipo para ser o toque final. Agora, ir fazer uma lipo na esperança que vai mudar a vida da pessoa, vai ficar pior, porque imagina um pescoço sapolândia assim, né? A gordura você esconde com uma roupa, mas pescoço, braço, é difícil, né? E eu vou te dizer, eu acho que braço é o que a mulherada mais reclama. Todas as que eu conheço, mais reclama do braço. Sim. Ai, meu braço, porque eu não posso pôr uma blusinha com alça, eu não posso pôr uma regatinha, eu não posso pôr isso porque vai aparecer meu braço. Ai, meu braço, o que mais quer esconder é o braço, né? Sim. E pescoço se esconde como? Só no inverno, né? Só no inverno. É uma sacanagem. Não, eu tenho amigas, assim, que falam assim, eu vou fazer uma lipo, tá? Preciso tirar essa barriga, não aguento mais, tá? E não são gordas. Não pense que é uma pessoa enorme, não. É uma pessoa, se você olhar pra ela, você acha que é até bem magra, assim. Só que gosta de churrasco, gosta de cerveja, gosta de... Eu falo assim, tá, e daí? Você vai parar com tudo isso depois que você fizer a lipo? Não, e tem toda a questão da parte genética, né? Então, tem algumas pessoas que determinados genes, eles já acabam não dando a resposta e o resultado para a pessoa porque fez uma mudança. Então, tem a questão daí já a mais aprofundada, né? Parte das mitocôndrias, ATP, parte respiratória das células em si. Então, elas já não conseguem fazer um trabalho específico. E hoje já tem como você fazer um teste genético, algumas clínicas já disponibilizam disso, e você faz esse teste genético para ver. Em alguns casos, a pessoa está usando alguma coisa, porque fulana, minha vizinha, está usando isso, está dando resultado para ela. Só que a carga genética da tua vizinha é diferente da tua carga genética. Porque dentro da família, irmãos gêmeos, a gente já vê a diferença genética de cada um. Então, às vezes, a pessoa nem bebe muita coisa alcoólica, mas dependendo do que ela usa, quando entra no fator intersticial, ele vira algo cetônico, então ele acaba mandando a informação que a pessoa tá com o corpo alcoolizado, mesmo não estando tomando uma bebida alcoólica, porque teve essa mudança, né, orgânica. Então, para cada caso é um caso. Em alguns casos, até algumas pessoas, quando eu vou fazer uma avaliação, eu levo uma hora e meia para conseguir
gerar uma avaliação específica para aquele caso, daquela pessoa. O que eu vou estar usando? Porque se eu quero um resultado, e até indicação de nutracêuticos, o que é melhor, o que é mais específico para essa pessoa? A gente precisa entender. Dependendo do tratamento, eu já peço para a pessoa trazer exame de sangue para estar analisando. Porque nem todas as vezes que o exame de sangue dessa pessoa diz que está tudo normal, tá normal para quê? Para quem? Porque um padrão de normalidade pode parecer que tá normal. Mas no caso dessa pessoa, às vezes o normal para ela seria melhorar alguns fatores e alguns valores, principalmente de questão de desintoxicar o corpo da pessoa, né? O que a gente vê muito hoje são as intoxicações do ar, intoxicação às vezes até do amálgama da obturação do dente. Pode estar intoxicando o organismo da pessoa. Vou fazer uma comida, daí uso uma panela de alumínio, mais uma colher de inox, fico ali raspando, né, mexendo, libera aquela toxina para o organismo da pessoa. Daí acaba dificultando todo um trabalho. Então são detalhezinhos que fazem toda a diferença na hora de um tratamento. Você já ouviu falar de um exame de biorressonância? Sim. Eu achei fantástico aquilo. Sim. É o futuro, né? Eu achei fantástico. Eu vi um que ele tem 68 tipos de exame. Sim, e ele fica pronto em minutos, né? Sim. E ele volta deficiência de vitaminas, deficiência, aonde está a deficiência, em qual órgão do corpo que tem algum tipo de deficiência, tanto de vitamina quanto proteínas mesmo. E ele te retorna aonde você precisa tratar. Claro que isso não dispensa o exame de sangue, o exame normal do clínico, né? Mas os resultados dele eu vi que são muito interessantes, assim. Sim, principalmente nas questões parasitárias. Nós temos a mentalidade que os parasitas só estão no tracto digestivo, né? Então, tipo, intestino, mas não. Existem vários parasitas. E os parasitas, eles são carreadores de bactérias e de fungos. Então, às vezes, a pessoa tem uma deficiência em algum órgão e tem relação com um parasita que está ali naquele local. Então, quando você trabalha para tratar esse parasita, para tirar esse parasita do organismo da pessoa, muitos resultados podem vir. E não é só, o parasita que está no intestino. Não. São parasitas em vários órgãos. Então, tem como estar trabalhando. Até eu tenho conversado com alguns clientes, porque ultimamente a dificuldade para as mulheres engravidar está muito grande, né? E daí eu falo, tenta fazer uma limpeza, procura um médico que trabalhe com essa visão mais globalizada para fazer uma limpeza, tanto no teu organismo quanto no organismo do seu esposo. Porque o que acontece? A gente precisa separar as melhores células, né? Então, para preparar as melhores células, você precisa fazer uma desintoxicação. Porque daí não adianta, a mulher se cuida, tem uma qualidade de vida bacana, né? Trabalhou todo o organismo, 50%. E o esposo tá lá todo carreado, com um monte de coisa negativa no organismo dele, e ele vai doar os 50% para gerar um outro ser, né? Então, precisa estar em equilíbrio. Buscando esse equilíbrio para gerar, né, um outro ser com melhor qualidade de vida e saúde, né? Que delícia! Adorei essa conversa. Gente, vamos colocar mais metade desse programa na parte de saúde agora. O programa do Território do Sol, que é sobre saúde integrativa. Vamos fazer mais meia hora com a Heloísa, com você ainda. Porque às vezes é uma informação que as pessoas acabam não tendo, né? Tipo, dentro da questão saúde, nós temos 4 pilares. Então, os 3 primeiros pilares, às vezes você só tem o sintoma, tipo, tô com dor. Vai no médico, faz exame, tá tudo normal, não tem nada. Porque para medicina tradicional, né? Para a medicina tradicional dar um diagnóstico, eu preciso ter uma lesão. E se eu não tenho essa lesão, eu não tenho diagnóstico. Mas as terapias alternativas, medicina chinesa, elas já têm recursos, né? Que são coisas que são tratadas antes de Cristo, né?
Então tem coisa que não tem como você fugir. Ciência milenar que o povo simplesmente descarta, né? Não quero nem saber. Na verdade, assim, se você for pegar uma doença que é, falo que é a mais comum hoje até no mundo, no Ocidente, ela é muito mais forte, que é o câncer. Sim. O câncer, no Ocidente, ele tem uma incidência muito maior do que no Oriente. Sim. E não tem... E se for colocar, o câncer é 30% genético. O resto é totalmente da vida da pessoa, né? Do estilo de vida, do dia a dia, muito mais do que a genética. Sim, tanto que semana passada saiu o prêmio Nobel de um americano e de um japonês falando com relação ao câncer, que a quimioterapia, ela mata tanto a célula boa quanto a célula ruim. Só que quando você melhora a tua imunidade, por mais que a pessoa esteja num processo de câncer, fazendo um tratamento, usando quimioterapia, mas ela precisa melhorar a questão alimentar dela, porque tudo que você coloca dentro do teu corpo acaba melhorando a tua imunidade ou piorando a sua imunidade. Então, se essa pessoa estiver preparada para fazer um tratamento junto, né, terapia alternativa, junto com o tratamento convencional, tradicional, o resultado dela vai ser muito melhor. Porque se ela está com uma imunidade boa, ela não precisa desmarcar a quimioterapia dela. Então, ela, dependendo do caso, do tipo de câncer que essa pessoa tenha, sei lá, o médico indicou 4 ciclos de quimio, às vezes pode reduzir, porque se ela está com uma boa imunidade, ela consegue avançar e ter os resultados de uma forma mais rápida, né? E trabalhar a mente, né, também, né? É bem importante. A mente é bem importante. Vou dizer para você que a mente é muito importante. Para mim foi, eu vou falar, eu conto para todo mundo que no começo do ano eu engordava bebendo água. Quando eu comecei a trabalhar a minha mente, isso foi passando simples, assim, foi... Hoje eu tomava remédios controlados para emagrecer, para ansiedade, e nada resolvia. Quando eu comecei a trabalhar a minha mente, o processo foi simples, sozinho, assim, foi consequência. Então eu não precisei, não, vou tomar remédio. Remédio para mim não resolvia nada. E as pessoas acham que resolve. Mas remédio só remedia. É bem isso, né? Já fala, né? Mas minha linda, deu nosso tempo. Eu quero que você deixe todos os seus contatos aqui, suas redes sociais, seu WhatsApp, o seu contato da clínica, o pessoal te achar, né? Sim. Então, eu uso muito o WhatsApp, né? Então, meu WhatsApp é 41 99915 0482. Eu acho que é um meio mais fácil de me encontrar e a pessoa ter respostas. E o meu Instagram é Valderez Cristinas, com S no final. Valderez com W. Valderez com W, Z e Cristinas com S no final, galera. Vou dizer pra vocês, super indico. Até foi a indicação dela. Quando eu comecei a trabalhar a mente, foi a indicação da Val. Eu amei. A gente se conhece há 1 ano e meio, mais ou menos. E foi a indicação dela quando eu tava bem ruim mesmo. Foi a indicação dessa linda que eu consegui melhorar. Vou dizer pra vocês assim, indico. Tratamento mega diferenciado, super específico para cada caso. Indico muito, admiro muito essa pessoa. Então, assim, além do Insta, do WhatsApp dela, vai estar essa entrevista na Rádio Curitiba FM, no Facebook, na Janela do Empreendedor também no Facebook, minha página, Mara Servieri, Beleza Sem Fronteiras, todos os contatos, a entrevista completa no Facebook amanhã, tá bom? Então, todos os contatos dela, procure, que vale muito a pena. Indico sempre de coração. Agradeço mais uma vez você estar aqui com a gente. Obrigada por aceitar esse convite para contar um pouco mais da sua história, um pouco mais do seu trabalho. Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade. Poder compartilhar um pouco da minha paixão, que é cuidar de pessoas, que é melhorar não só uma pessoa, porque eu vejo que quando
eu atendo uma pessoa que ela melhora a vida, ela melhora a família, ela melhora no trabalho, ela melhora como um ser, né? Então, isso é muito gratificante. Então, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, ouvintes. Daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista. Beleza Sem Fronteiras da Janela do Empreendedor. Até daqui a pouquinho.